Olá, vamos começar então a nossa correção. Hoje vai ser ainda continuando com o conteúdo de trigonometria, é a nossa aula 11 e vai ser correção lá da aula 6 para vocês, ou seja, 5 aulas atrás. É importante vocês observarem isso daqui, ó, uma coisa que muita gente está confundindo. Quando a gente tem aquele prazo lá, aquele prazo já é um prazo de atraso, tá bem? As aulas de matemática não passam trabalho, elas são só aulas. Então é importante que vocês foquem nisso aqui, ó, o dia em que a aula foi postada. Porque quando vocês fazem a tarefa aqui na aula, no dia de hoje, né? No dia de hoje, por exemplo, vocês estão entregando a tarefa da aula 7. Ou seja, é o tantão que está atrasado. Já tem prova para poder corrigir. Inclusive o prazo agora ele mudou, tá bem? O prazo a escola colocou na reunião de pais que não vai ser mais aquele prazo de 15 dias. Ele é um prazo agora só de uma semana. Então o prazo diminuiu e é melhor que diminua realmente porque boa parte dos alunos estava esperando passar os 15 dias para poder fazer a tarefa, entregar perto de meia-noite. Então também mudei isso, eu coloquei para vocês entregarem às 16 horas, porque perto de meia-noite muita gente reclamou achando que o prazo é de 15 dias, né? Na verdade não. O prazo não é a aula 11, vocês têm que focar aqui na aula 6, tá bem? A aula 6, no dia que foi postado, eu já faço. Os videozinhos são vídeos de 20 minutos, dá tempo de assistir o vídeo, copiar o conteúdo e resolver o exercício, tá bom? Então vamos começar. Aqui, a questão número 12 e 13, né, da página 17. A questão 12 diz: escreva a primeira determinação positiva de um arco de 1460 graus. Como é que a gente vai encontrar esse arco de 1460 graus, a primeira determinação positiva dele? Nós vamos fazer 1460 dividido por 360 graus, que é uma circunferência completa. Aqui, fazendo esse valor dividido por esse, são 4. 4 vezes 360, eu fico com 1440. E subtraindo um do outro, vai sobrar 20 graus. O que isso quer dizer? Que um arco de 1460 graus, aqui se eu tiver uma circunferência trigonométrica, um ciclo trigonométrico, né? Ele começou aqui, ele vai fazer uma volta completa, 2, 3, 4 voltas completas, mais um arquinho de 20 graus. Então, a primeira determinação positiva dele, que a gente vai dizer, é justamente esse 20 graus. Então, aqui nós vamos dizer que isso é semelhante ou congruente a 20 graus. Essa é a respostinha, tá? Se vocês quiserem colocar uma resposta super completa, seria assim, ó. 1460 graus é igual a um arco de 20 graus mais 4 voltas completas de 360 graus. Isso aqui seria a resposta super completa, que até lá na questão 13 eles pedem para colocar, e eu expliquei para vocês que, como eles não deram o número de voltas completas, vocês vão chamar esse 4 aqui, por exemplo, de K, uma incógnita qualquer, né? A quantidade de voltas completas. No caso de 1460, são 4 voltas, tá bem? Mas os arcos côngruos de 20 graus seria com uma volta, 2, 3, 4, 5, 10, 100 voltas, não importa a quantidade de voltas, eles vão sempre parar aqui nesse mesmo local, independente da quantidade de voltas a mais que eles trabalhem aqui. Mas a resposta para esse é somente os 20 graus. Na letra B, o arco agora é de 2.370 graus, mesmo procedimento do anterior. A gente vai fazer 2.370 graus dividido por 360. 2.370 dividido por 360 fica 6. 6 vezes 360 é 2.160 graus. 2.370 menos 2.160 fica 210 graus. O que isso quer dizer? Que o arco de 2.370 graus, ele deu 6 voltas completas na circunferência e mais um arquinho de 210 graus. E essa é a resposta. 2.370 é congruente, é semelhante a um arco de 210 graus. 210 é a resposta. Esses dois aqui agora são arcos negativos. Então, primeiro eu vou encontrar qual é o valor dele nessa divisão. Negativo. Depois a gente converte no positivo. Então, primeiro nós vamos fazer
lembrando que ele é negativo, né? Eu vou fazer 900 graus dividido por 360 graus. 900 por 360 fica 2. 2 vezes 360 é 720. 900 menos 720 é 180. Bom, então aqui eu tenho menos 900 graus, ele vai ser semelhante a menos 180. Agora nós vamos converter, porque o pedido do enunciado é qual é a primeira determinação positiva. Então, uma interpretação para quem preferir fazer o desenho. Eu tenho aqui um ciclo trigonométrico. Esse arco de 180 graus é negativo, então ele está andando nesse sentido aqui, ó. Só que nós queremos a determinação positiva dele, ou seja, a gente quer que ele ande na parte de cima. Ele sendo negativo, de 180 graus, daqui até aqui é 90, até aqui é 180. Então ele está fazendo essa volta daqui até esse ponto. Ele é 180 graus, ele está vindo aqui. Quanto é que vale esse valor? No positivo. Ou seja, 180 mais quanto aqui vai ser 180? Vai ser 360. É justamente 180, né? Então esse aqui, ele é também congruente ao arco de 180 graus positivo. Então ele negativo é menos 180 e ele positivo é mais 180. Então a resposta é 180 graus. Agora a letra D é um arco de menos 2070 graus. Mesmo procedimento, a gente vai fazer 2070 dividido por 360. Isso vai ser 5 voltas completas. 5 vezes 360 dá 1.800. Fazendo a subtração, vai sobrar para a gente aqui um arco de 270 graus. Bom, então menos 2070 quer dizer que ele deu voltas aqui no sentido negativo, 5 voltas e parou no arco de menos 270 graus. Só que a gente não quer negativo, nós queremos o positivo, então vamos converter isso daqui. Onde é que está o arco de menos 270 graus? Eu sei que ele está andando no sentido negativo. Daqui até aqui tem 90, 180, 270. Então ele andou daqui até aqui no sentido negativo. Só que nós queremos saber quanto vale isso aqui, ó, no positivo. E daqui até aqui mede quanto? Que arco é esse? É o arco de 90 graus, né? Então, esse arco de menos 270, ele é semelhante ou congruente ao arco de 90 graus. 90 graus é a resposta desse exercício. Então, respostas do A até o D, falta o E e o F. A letra E e a letra F são questões, aqui essas são todas em graus, e a E e a F são em radianos. Radiano tem uma forma diferente de fazer um cálculozinho, né? Eu vou explicar para vocês aqui no E e no F de uma forma, e quando for lá na questão 13 eu faço de outra forma, que vocês têm duas opções para poder escolher. Primeiro, assim como essa questão aqui, eu coloquei aqui na letra A, por exemplo, eu deixei aqui para vocês a parte da primeira determinação positiva e essa outra parte é a parte de voltas completas. Nesse caso, 1460 tem 20 graus positivos mais 4 voltas completas de 360 graus. Eu vou ter que fazer isso daqui aqui também com radianos. Então, o que vai ser feito? Eu vou ter que separar esse 27π sobre 4 em duas partes. Nessas duas partes aqui, ó, eu vou ter que separar na parte da primeira determinação positiva mais a quantidade de voltas completas. Então, aqui vai ser a primeira determinação positiva e aqui a quantidade de voltas completas. Voltas completas. Nós vamos trabalhar com essa fração. Se é 4, eu vou colocar aqui embaixo 4. Sempre então vai ser uma regrinha, passo a passo, né? Vocês vão colocar na fração aqui, a gente vai desmembrar a parte inteira da fração da parte que sobra. É como se fosse, por exemplo, se a gente dividisse em pizzas. Se fosse trabalhar com pizzas, normalmente a gente divide a pizza em 8 partes, né? 8 fatiazinhas. Então, imaginando que a gente coma 17, que a gente compre pizza da família, a família inteira coma 17 fatias.
O que são 17 fatias de pizza? São 2 pizzas inteiras e mais uma fatia, ou seja, mais um oitavo. Então, primeiro aqui nós vamos fazer como uma pizza lá, como as pizzas. Eu vou separar a parte de baixo, que é a parte do denominador, coloco para todo mundo. A parte vai ficar inteira e a parte que vai sobrar. Essa sobra vai ser a primeira determinação positiva. Então, agora vamos basear aqui no 27. Na tabuada do 4, qual é o anterior aqui inteiro, lá que chega no 27? Se eu fizer 5 vezes 4, 20, 6 vezes 4, 24, 7 vezes 4 é 28. 28 passa dali. Então, a gente vai parar onde? No 6, né? 6 vezes 4, que é 24. Bom, então, desses 27π, eu tenho na parte inteira que vão ser 24π sobre 4. Do 24 para o 27, sobram quantos? Sobram só 3. 3 mais 24 são 27. Opa, então nós já separamos aqui, ó. Se quiserem já parar, 3π sobre 4 já é a resposta. Eu já vou parar nessa resposta daqui. O próximo vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou analisar o seguinte. Essa segunda parte, ela tem que sempre ser par. Vou já explicar o porquê. Essa aqui vai ficar ímpar, então nós vamos precisar continuar um passinho a mais, tá? Mas se vocês observarem aqui, 24 dividido por 4 é 6, deu um número par, já pode parar. A resposta já vai ser essa. A primeira determinação positiva de 27π sobre 4 vai ser essa daqui, ó, que vai ser 3π sobre 4. Essa já é a resposta. Eu vou continuar essa continha porque vocês vão precisar entender essa daqui para poder compreender aquela. Essa daqui da letra F dá um pouquinho mais de trabalho. Então, eu tenho 27π sobre 4, que é esse valor, a primeira determinação positiva, e aqui a parte inteira. Então, eu vou continuar só copiando aqui, para eu poder saber quantas voltas completas foram. Igual a 3π sobre 4. Caso o exercício perguntasse, né, quantas voltas completas? Aí eu vou continuar. 24 dividido por 4 é 6. 6π. Aí alguns vão dizer, professor, então são 6 voltas completas. São não. Quanto é que vale em radianos uma volta completa? Uma volta completa vale 2π. Então, eu tenho que transformar isso aqui em 2π. 27π sobre 4 é igual a 3π sobre 4 mais. Para tirar 2 aqui, que é 2π, né? Voltas completas. 2 vezes quanto vai valer 6? Não é 3? 3 vezes 2π. 2π é a volta completa. Eu tenho 3 voltas completas, porque 3 vezes 2 é 6. Então, a resposta completinha desse daqui, assim como eu coloquei para vocês lá na letra A. Lá na letra A eu coloquei essa volta completa, essa resposta completa, né? 1460 graus é um arco de 20 graus, mais 4 voltas completas de 360 graus. Grau, grau, grau. Aqui é tudo radiano. 27π sobre 4 é... primeira determinação positiva, 3π sobre 4, mais 3 voltas completas de 2π. Então, se precisasse a resposta completa, seria essa daqui, tá bem? Mas vamos lá, então, agora para a letra F. Nós temos que encontrar também aqui qual é a primeira determinação positiva. Mesmo passo a passo desse daqui. 31π sobre 2. Eu vou separar isso aqui em duas partes. A primeira parte e a segunda parte. Coloco o denominador, nesse caso era 4, aqui é 2, e vou dividir. Na tabuada lá do 30, né, do 2, os múltiplos, qual vai ser anterior ao 31? É 30, né? 15 vezes 2 é 30. Então, eu vou colocar aqui 30π. 30 para 31 vai sobrar 1π. Aí, só tem que analisar o seguinte. Aqui eu já pude colocar a resposta direta, porque 24 dividido por 4 é 6. E 6 dividido por 2 dá 3 voltas completas. Esse aqui vai ficar ímpar. 30 dividido por 2 é 15. Então, quando acontecer isso daqui, não tenho como colocar essa resposta. Isso aqui não é a resposta ainda. O que vai acontecer? Continuando. 31π sobre 2 igual. 1π é π. π sobre 2. Mais 30 dividido por 2 é 15π. Aqui é que eu falo para vocês, ó, quando for par e quando for ímpar. No ímpar,
eu tenho que separar aqui a parte em radianos, as voltas completas, 2π. Então ficaria 7,5, né? 15 dividido por 2, 7,5. Mas eu não quero esse vírgula, não tem como colocar aqui, vai ficar feio, vai ficar horroroso se eu tiver que colocar vírgula com o π ainda. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou tirar dali, dessa parte, a parte que não é, que vai fazer ficar ímpar. Sobre 2 mais. O que é o 15π? Ele é 1π mais 14π, não é? 1 mais 14 é 15. Então, eu vou deixar aqui desse lado só o 14. Esse 1π, ele vai ser somado nessa primeira parte. Esse 1π, ele vai fazer parte dessa primeira determinação positiva aqui, ó. Eu tenho que somar essas duas partes para poder achar a primeira determinação positiva. Porque ele aqui é uma sobrinha, né? Então, ficou 31π sobre 2 igual. Eu vou somar esse com esse. Se tem uma fração, eu tenho que tirar MMC. MMC entre 2 e 1. MMC entre 2 e 1 vai ser 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes π, π. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. 2π. E do lado de cá, sobrou pra gente 14π. Essa aqui agora que é a parte das voltas completas, né? Então, eu tenho 31π sobre 2 igual. 1π mais 2π, 3π sobre 2. Mais 14 é o mesmo que 7 vezes 2π. 7 vezes 2, 14. Ou seja, eu tenho 7 voltas completas que valem 2π. E mais essa daqui que é a primeira determinação positiva. Então, a resposta desse exercício é 3π sobre 2. Essa é a resposta completa. Se o exercício perguntasse quantas voltas completas foram dadas aqui? 7. Quantas voltas completas nesse? 3. E é 2π porque é radiano, né? Se fosse, como lá nas questões da ABCD, era em 360 graus, porque a gente tem grau. Então, a circunferência completa em grau é 360 e completa em radiano é 2π. Essa é um pouquinho mais trabalhosa, né? A resposta dela é 3π sobre 2. É só seguir esse passo a passo que aí vocês conseguem fazer sempre, tá bem? A questão 13 agora pede para aqui. Para cada item, escreva uma expressão que determine os arcos côngruos AB. Então, nós vamos achar a expressão dos arcos côngruos AB, que são esses azuisinhos aqui, né? AB, AB, AB e AB. Em todas elas, nós vamos fazer aquilo que nós fizemos lá na questão 12, letra A, B, nas primeiras. Aqui eu coloquei para vocês, na primeira questão, 1460 graus, a primeira determinação positiva dele é 20 graus, né? Essa ali é a resposta da questão 12. Mas aqui na 13, nós vamos precisar dessa resposta completa, ó. O 1460, ele é côngruo do 20 graus com 4 voltas completas de 360 graus. Nós vamos fazer isso daqui, só que sem saber qual é esse arco. Então, eu não tenho 1460, eu tenho qualquer arco. E como é que eu vou achar uma expressão que determine os arcos côngruos de qualquer arco? Aqui o arco é 45 graus. Então, 45 graus mais... Aqui eu tenho 4 voltas completas, porque esse 4 é do 1460. Aqui, como eu não sei qual é, eu vou colocar uma incógnita qualquer. Vocês podem chamar de x, y, z, a letra do nome de vocês. Eu vou colocar o k, que é uma constante. E essa constante é vezes 360 graus, que é esse número de voltas completas, ó. Então, eu tenho tantas voltas completas, que eu não sei qual é. Aqui poderia ser como essa que eu coloquei para vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 voltas completas. Só coloca um detalhezinho, uma observaçãozinha a mais, né? O K tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Por que inteiro? Porque ele pode ser positivo ou negativo. Se ele andar aqui no sentido anti-horário, ele vai ser positivo. Se o arco vier no sentido, o ângulo, né, vier no sentido horário, ele vai ser negativo. Então, esse K, que é a constante, ela pode ser positiva ou negativa.
essa é a resposta da letra A. Parecida com essa daqui, só que essa tem número, não é K, né? É o número 4, porque aqui eu tenho esse arco. Aqui é para qualquer arco. Então, baseado nisso, vamos fazer as outras. A letra B, o arco é de 210 graus. Então, vai ser 210 graus mais K voltas completas de 360 graus. E esse K pertence ao conjunto dos números inteiros, porque ele pode ser positivo ou pode andar no sentido horário, que é negativo. Então, essa é a resposta da letra B. Essas duas são com graus e essas duas são com radianos. Eu vou fazer a letra D primeiro, que é mais fácil para vocês. Ela é mais simples do que a C e vai ser mais fácil de compreender. Depois eu faço a C, que tem um detalhezinho a mais. Então, nessa daqui, essa eu vou fazer para vocês vão resolver, e ela vai ficar semelhante à letra E e letra F que nós fizemos, como esse aqui, por exemplo. Aqui eu tenho um arco de 27π sobre 4. Ele é congruente ao... a primeira determinação positiva dele, né, é 3π sobre 4. Então, aqui é 3π sobre 4 mais 3 voltas completas, e a volta completa em radiano é 2π. Então, no lugar desse 3 aqui, é que vai ser o nosso K. Aqui é 3, porque esse 3 é exatamente o valor de 27π sobre 4. Na letra D, C e D daqui, nós vamos fazer essa expressão, só que no lugar do 3 nós vamos colocar o K. Como é que fica, então, essa letra D? Aqui eu tenho 2π sobre 3 mais K voltas completas, como esse é radiano, aqui eu tenho que colocar a volta completa em radiano também. Aqui eu coloquei em grau, porque ela veio, o ângulo de origem é um ângulo de grau. Esse arco aqui é um arco em radiano, então eu coloco a volta completa em radiano. Em grau, volta completa 360 graus, em radiano é 2π. E o mesmo detalhe, a mesma observação, o K tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Então, essa é a resposta para a letra D. Na letra C, vocês têm que observar primeiro que esse arco aqui é um arco negativo. Então, primeiro eu vou ter que achar qual é a primeira determinação positiva dele. Para achar a primeira determinação positiva, lá na questão 12, eu expliquei para vocês essa forma de resolver e disse que isso aqui é um passo a passo, né? E falei que na 13 eu explicaria outra forma. Quem quiser fazer dessa forma pode, quem quiser fazer da forma como eu vou explicar ali agora na 13, também pode. São duas técnicas para vocês escolherem qual é a melhor para vocês. Então, uma delas é essa daqui. Quem quiser já fazer essa, nem aprender a outra, não precisa. A outra técnica é essa. Primeiro eu vou ter que descobrir quanto vale isso daqui, a determinação positiva dele. Ou seja, eu tenho que saber qual é essa parte aqui, ó. Quantos graus tem aqui? Sendo que eu tenho só essa parte negativa, né? Essa parte é negativa, ele está andando do A até o B, ele é negativo. Eu tenho que descobrir quanto vale o positivo dele. Então, primeiro eu vou fazer o menos π sobre 3, eu vou determinar qual é o côngruo dele, qual é o semelhante dele, em graus. E aí vou fazer aquela regrinha de 3. π sobre 3 vale quantos graus, sendo que eu sei que π vale 180 graus. Aqui a gente vai fazer a regrinha de 3, eu posso simplificar π com π. Então ficou x vezes 1, x, e 180 vezes 1 sobre 3. 180 vezes 1 é 180, dividido por 3 é 60. Então descobri que esse ângulozinho aqui vale 60 graus. Como ele é negativo, aqui também é negativo. Opa, então já achamos em graus. O menos π sobre 3 é congruente ou semelhante, né, a menos 60 graus. Só que eu quero a determinação positiva, né? Então vamos achar quanto vale o positivo desse daqui. Se esse é 60 negativo, para completar 360, faltam quantos graus aqui? Vão faltar 300. Então esse arco negativo é menos 60 e o positivo dele vai ser 300. Então, menos 60 é congruente a um arco de 300 graus. Joia, achei o arco de 300 graus. Agora, eu preciso converter isso daqui
para o radiano. Então, achando esse valor em radiano, porque a nossa origem é radiano, tem que terminar com radiano aqui, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa dessa regrinha de 3, só que o contrário agora. Eu quero saber, 300 graus vale quantos radianos? Sendo que eu sei que 180 graus vale π. Aqui eu vou simplificar. 0, 0. O 30 e o 18 são divisíveis por 6. 30 dividido por 6 é 5. E 18 dividido por 6 é 3. Então, ficou 3 vezes x, 3x. E 5 vezes π, 5π. Então, x vai ser 5π sobre 3. Esse é o valor da primeira determinação positiva desse arco menos π sobre 3. Lá na questão 12, se vocês quiserem fazer isso daqui, podem fazer. Aí a resposta termina aqui, né? Aqui na questão 13 é para achar essa expressão que sirva para todos os arcos côngruos. Então, como é que vai ser a resposta da questão? Na questão 12 seria só isso, na questão 13 é 5π sobre 3 mais k voltas completas, a volta completa em radiano é 2π, desde que o k pertença ao conjunto dos números inteiros. Então, essa aqui é a resposta da questão 13. Bom, terminada a correção, espero que vocês tenham entendido. Dá um pouco mais de trabalho, né? Entender radiano, grau, ciclo trigonométrico, longe do professor. Mas nesse momento de pandemia, né? É o que a gente vai ter por enquanto. É a forma que tem para se estudar. E uma coisa que eu tenho que pedir para vocês. As próximas aulas foquem aqui, ó, na data de postagem e não na data de entrega, porque a data de entrega já é atraso. Matemática não é trabalho. Vocês não têm trabalho de matemática, não pode ser trabalho, é só aula, tá? É só aula, exercício, resolução. Se fosse na escola, isso seria feito dentro da própria aula de 50 minutos. Então, nas próximas atividades, para vocês não ficarem atrasados, olha o tanto de atraso que fica de uma para outra. Nós estamos na aula 11, corrigindo a aula 6 ainda. Então, tentem focar aquele prazo lá máximo, ele é prazo máximo de atraso, tá bem? Então, tentem não usar o prazo máximo de atraso. E ele também diminuiu. Na reunião de pais foi determinado que o prazo diminuiu de 2 semanas agora para 1 semana só. Então, por isso que hoje vocês tiveram 2 atividades para entregar, porque as primeiras eram de 15 dias e agora vai ser só 7. Eram 2 semanas e agora só 1 semana, né? Então, meninos, foco na data de postagem e não na data de atraso, que era lá os 15 dias ou 1 semana, tá bem? Tchau, tchau, até a próxima aula para vocês.